E vamos ver se dá certo, gente. Testando aqui a conexão. Isso aí. Boa Chegando. noite, menina! Boa noite. Hoje eu estou aqui falando diretamente de Toledo. Já estamos começando o feriado de Páscoa por aqui. Aproveitando para passear um pouquinho. Boa noite, Marcos. Entrando aí. Isaura chegou agora também. Boa noite. E vamos lá para nossa live, falando então da coragem, pegando carona aí na jornada do herói, que a Gel já está trazendo para a gente, né? Quem não assistiu ainda, corre lá no Terapia em Ação, depois da live, dá uma olhadinha. Teve a primeira parte, né, da nossa live, a Gel trouxe esse tema tão relevante, né? Falando da jornada do herói, trazendo passo a passo aí para a gente entrar nessa frequência. E agora a Ellen chegou! Boa noite, Ellen! A Fátima também está online. E vamos lá. E aí foi lançado o desafio aí para mim e a Shirley trazer esse tema, né? Falar do poder da coragem. Então nós vamos aí fazer um bate-papo, né, Shirley, sobre esse tema. Algumas reflexões aí que possam contribuir. E na sequência, na terça-feira, já retoma, né, a jornada do herói, pegando aí carona já no que a gente vai trazer hoje. A Ritinha falou boa noite, Rô Vieira entrou também. E vamos lá. Então a gente vai começar falando aqui sobre a coragem. A Shirley vai trazer para nós a definição dessa palavra, né? O que significa coragem? Traga aí para nós, Shirley. Então, assim, até eu fiz já um Rios hoje pela manhã, né? Porque eu justamente escolhi uma camiseta aleatória e justamente Quando se foi deu um presente, conta, né? Quando eu fui olhar, eu falei, gente, olha a camiseta que eu tô, né? Seja forte e nada por corajosa. acaso, né? Nada por acaso. E aí realmente falei, gente, tem tudo muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Quando a gente fala assim da busca do autoconhecimento, né? Estamos aí em processos terapêuticos, estamos aqui à disposição de quem precisa, e a coragem é um dos elementos fundamentais para esse início, né? Então, vou trazer para vocês aqui um pouquinho da definição do que é essa palavra coragem, né? Da onde que ela surgiu. Então, o bom da gente conhecer um pouquinho da etimologia de algumas palavras é que a gente restabelece algumas conexões, algumas ligações até mais além, né? A gente começa a contextualizar ela de uma outra forma, né? Então, a palavra Exato. coragem, ela vem do latim, né? Coraticum, e que significa a bravura a bravura que vem de um coração forte. E aí é o que mais me chamou a atenção, né? A parte cor vem de coração, cordes, de coração. Né? E o Atticum vem de ação, né? E aí trazendo para o português, cor, de coração, agem, de agir, de atitude. Então a gente está falando aí de um agir pelo coração, ação pelo coração. Eu achei fantástico isso, achei muito legal, porque é isso, assim, né? A coragem, ela vem assim, lógico, a gente vai começar a destrinchar sobre as motivações dessa coragem, né, Soninha? E o quanto que quando a gente toma alguma decisão baseada naquilo que a gente está realmente sentindo, a gente consegue tomar uma atitude com mais força, com mais ímpeto, né? Com mais vontade. E aí essa vontade do coração, né? A coragem. Exatamente, exatamente. E aí, quando você me trouxe essa definição, eu falei, nossa, fecha exatamente com o que a gente já estava aqui desenvolvendo, pesquisando, né? Porque, assim, a gente já sabe, e é muito comum a gente ouvir alguém falando, né, que ter coragem não é simplesmente não ter medo, mas é quando você consegue fazer algo apesar de estar com medo, né? Então, eu passo, e a gente já falou em outra live, né, que o medo, ele é um sentimento, é uma sensação. Então, quando você tem, você não consegue não ter medo. Mas e aí, o que é que eu faço com esse medo, né? Então, e aí, quando a gente olha para essa questão do coração, né? O nosso coração, ele pede por movimento, ele pede por ações, né? Então, quando a gente consegue se conectar com isso, que é o propósito, que é o que eu vim para fazer, o que a Regina colocou ali, né? O coração é sábio, é exatamente isso. O nosso coração sabe qual é o caminho, o que é que eu preciso fazer.
né? Então, coragem é quando, apesar de eu ter medo, de eu não saber exatamente qual é a consequência disso, né? Por mais que eu calcule os riscos, mas eu não sei exatamente. E ainda assim eu vou com medo mesmo, né? Eu me encorajo, eu me apodero disso e faço os movimentos que a minha vida está pedindo, né? Então, Eu tenho essa frase comigo, assim, tô com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo vai mesmo, com... encara, enfrenta. Exatamente. Exato, porque quando a gente olha para o medo, né, o que é o medo essencial da humanidade, né? É o medo da morte. Então a gente tem medo de perder a vida. Se a gente olhar para qualquer medo que você tenha e for escavando ele, olhando para o que está por trás, o que está por trás, o que está por trás, necessariamente você vai chegar no medo de morrer, né? Esse é o medo essencial da humanidade. Então, aí a gente começa a ponderar. Tá, ok, então se eu estou com medo, necessariamente é o medo de morrer. Mas como é uma vida sem movimentos? Então eu estou aqui numa vida que não é ok para mim, não é o que o meu coração está pedindo. Estou vivendo por viver, fazendo o que surge na minha frente. Não tenho coragem de fazer os movimentos, né? Eu me acovardo diante do que a vida me traz de proposta. Mas e aí, que preço eu estou pagando, né? Então a gente tem sempre que colocar nessa balança. Se eu ficar nessa vida que eu estou, o que é que eu estou perdendo? Né? E isso é a primeira motivação para que a gente consiga tomar contato com essa coragem. E quando eu consigo olhar qual é o propósito, por que é que eu preciso fazer esse movimento? Por que que eu preciso ir atrás desse medo, né? Eu estou com medo de algo, mas o que é que eu estou buscando? Por que que enfrentar esse medo? Qual é a vantagem que enfrentar esse medo vai me trazer? Aí você começa a tomar contato. Opa, não, existe uma motivação, meu coração está pedindo por algo que vai me trazer alguma vantagem, né? Está alinhado ao meu propósito. E tem uma coisa, Sônia, que fala assim, a questão de enfrentar, né? A coragem ela é um desafiadora, né? Então, é difícil tomar coragem para ter alguma coisa, mas também é difícil ficar no lugar que se está, né? Então, escolha o seu difícil, né? É difícil ficar onde você Isso. está, você já conhece o sofrimento, você vai se manter nesse sofrimento, né? Tomar coragem também pode ser um momento desafiador, também pode ser difícil, né? Mas você sabe que depois que você ultrapassar, dar esse primeiro passo, outras coisas virão, né? Então, escolha o seu difícil. Exatamente. E isso nos faz ter coragem de fazer os movimentos, né? Quando eu me alinho a onde esse difícil vai me levar. Qual é o meu propósito, né? A Simônia colocou aqui, encontrar a cura, né? Então, por que eu estou me sujeitando a esses desafios? Porque eu sei que e o que é essa cura? Essa cura é vida. Eu sei que eu tenho a possibilidade de uma vida melhor quando eu chegar lá. Então, assim, quando eu olho para o desafio, para o que eu não tenho coragem de fazer, com uma possibilidade de trazer mais vida para a minha vida, eu consigo superar esse medo. Então, assim, olhe para aquilo que te motiva, olhe para esse propósito, onde você quer chegar, né? Às vezes a gente está em frente a um obstáculo e aquilo parece muito grandioso. Mas quando você se propõe a alcançar algo maior, né? Eu quero fazer esse movimento para chegar em outro lugar. E lá eu tenho uma perspectiva melhor. Aquele desafio se torna menor, né? Se torna mais fácil de ser superada. A Simone falou assim, ó, que lindo, Shirley, porque coragem desbrava uma força interna para se colocar em tratamento terapêutico e seguir em busca da cura. Perseverar mesmo com dores, seguindo em busca de conhecer as sombras e encontrar a cura. Então, é exatamente isso, né? Por que eu quero essa cura? E se eu quero essa cura, qual é o processo que eu preciso viver para chegar no ponto dessa cura, né? Então, a gente precisa olhar para qual é o processo, por que é que eu preciso de coragem? Eu preciso de coragem para viver o processo, para dar o primeiro passo, para fazer os movimentos que a minha vida tem buscado, tem pedido, né? Então, quando a Gel traz para nós ali a questão da jornada do herói, então, para que eu entre na jornada do herói, para que eu me desafie a fazer esses movimentos, né, em busca dessa vida melhor que eu estou almejando, eu preciso me conectar com esse propósito, para que eu realmente tenha coragem de fazer os movimentos, para que eu comece, né, nessa caminhada.
E aí um ponto importante que a gente precisa observar é que a coragem, ela tem duas facetas, né? Uma das facetas é a temeridade. Então, a temeridade é aquela coragem, como a gente fala assim, é uma coragem arriscada. É uma coragem que se joga sem pensar na consequência e eu vou fazer porque eu tenho vontade de fazer, eu pensei aqui que isso vai ser bom, mas eu não analiso, eu não me organizo para isso. E a coragem que tem um aspecto muito inconsequente, exatamente, chega a ser imprudente, né? Então eu não penso o que está envolvido, qual é a troca que eu estou fazendo para alcançar esse movimento. E a gente tem a coragem audaciosa, né? Que é uma coragem preparada. Então, eu estou me propondo a fazer a jornada do herói, eu estou me propondo a dar esses passos. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, qual é o movimento, o que eu estou dando em troca para chegar naquele ponto. Eu sei exatamente o que é valioso para a minha vida. É essa coragem que a gente precisa buscar. É uma coragem planejada, é uma coragem que sabe onde quer chegar, né? Sabe o porquê você está se desafiando, quais são os seus sonhos, quais são as batalhas que você está topando, né? Entrar, onde você vai chegar com isso. Então é essa coragem que está associado ao nosso coração, né? Eu sei exatamente. Então, aí uma coisa que eu aprendi muito com a Ellen também, né? Que ela fala assim, coloca seu coraçãozinho na direção certa. E aí a gente entende o porquê também. Coloca seu coraçãozinho na direção certa, porque você tem uma motivação, você sabe exatamente onde você quer chegar, né? A gente às vezes vive num automatismo de sempre ficar olhando para o externo, eu quero chegar, eu quero ter tal coisa, porque o fulano tem, porque o ciclano tem, mas e você, né? Você tem se ouvido, né? Ouvir do seu coração, o que realmente preenche a sua alma, o que realmente... A gente vive numa busca incessante de preencher vazios do nosso coração e às vezes buscando no externo, né? Então é um momento de... A gente convida vocês também a ter essa coragem de se olhar, de prestar atenção no que realmente toca o teu coração, né, Sônia? Acho que é bem por aí também. Exatamente. E aí, assim, para que a gente tenha coragem, é muito interessante que a gente se conecte com algo que a gente chama de fé, né? Então, eu alcanço a coragem quando eu acredito que existe uma lógica por trás de tudo que está acontecendo, quando eu acredito que existe um processo organizado e que, assim, eu dar esse passo vai me levar mais próximo do meu sonho, do meu desejo. Então, precisa certa confiança, né? Então, a fé, ela nos conecta a essa coragem, porque eu confio, eu acredito que é em busca de um propósito, que o meu coração está me motivando. E aí, é muito alinhado a isso. Se eu sei onde está o meu coração, eu confio que isso que eu estou sentindo, esse desejo que eu tenho, esse passo que eu estou dando, vai me levar para um lugar melhor do que onde eu estou, ou onde eu estive, né? Eu estou realmente fazendo em busca de um propósito, em busca de algo maior. E aí eu consigo confiar, né? A coragem, ela se desdobra em honra, caráter, conhecimento, paixão, otimismo e coragem para enfrentar o perigo. Então, quando a gente olha, né, honra, caráter, está muito alinhado a esse saber onde está o seu coração. Porque é essa honra, esse caráter que norteia as suas escolhas, as suas decisões, como você vai se posicionar, né? Como você vai quais decisões você vai tomar, onde essas decisões vão te levar. Então, quando eu sei qual é o meu caráter, eu sei o que está no meu coração, eu sei qual é o meu coração. Então, eu consigo confiar que esse passo, por mais que eu sinta medo nesse momento, mas eu tenho um porquê de estar me pondo nesse movimento, de estar aceitando, né, isso para minha vida, essa dificuldade, né? Então, a coragem é essa ação com firmeza, frente a qualquer desafio, qualquer obstáculo. Eu tô com medo, eu não sei exatamente qual é o desdobrar disso, mas dentro do que eu tenho de possibilidade racional, eu já analisei os perigos, tudo que está envolvido, e eu consigo fazer esse movimento com maior segurança. Né? E aí, Shirley, eu queria que você falasse um pouquinho para nós ali
você ainda não completou a sua transição profissional, você está nesse movimento, né? Depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência também, o do quanto, às vezes, a gente precisa se conectar com essa coragem para conseguir fazer os movimentos, né? Então me fala Exatamente. um Até pouquinho aí porque, da sua... assim, para a gente ter essa certeza de que será que realmente é isso, né? E aí, assim, falando um pouquinho da minha experiência, né? Como quem já me conhece que sabe, quem não me conhece, sou pedagoga, sou diretora de escola de educação infantil e eu sempre tive paixão pela educação, né? Então, eu já estou quase há 20 anos na educação. E por conta do processo de autoconhecimento, a partir do momento que eu tive coragem, né, de encarar as minhas sombras, de perceber, de me olhar, né, de buscar essa cura, eu entrei no mundo das terapias e também me identifico muito como terapeuta. A coisa de curar o outro, a gente acaba se curando. Então, sempre é uma relação de troca. E além dessa questão, né, de poder estar trazendo e compartilhar conhecimento, né? Então, agora, estando dentro da equipe Terapia em Ação, é mais um desafio, né? Também me chamando para olhar para isso também. Então, ao mesmo tempo que a gente fala assim, da educação, talvez a minha missão ainda seja continuar nessa educação, mas de outras formas, né? Então, a coisa de compartilhar conhecimento faz parte, né, da minha essência. Então, a gente agrega a educação com as terapias, o autoconhecimento, para estar transmitindo para mais pessoas. Então, assim, estou nesse movimento dessa coragem, no sentido de planejar essa transição de carreira. Né? Então, até onde que eu vou? Eu vou realmente para o mundo das terapias, eu vou realmente agora para a área do digital, enfim. Então, eu ainda preciso colocar os pés no chão, olhar com calma, sentir o que meu coração está pedindo, né? E experienciar. Eu acho que a melhor parte agora, que é o momento que eu estou vivendo, né? De ter essa coragem de experienciar coisas novas. Então, eu acho que a partir dessas experiências que eu vou ter mais noção para qual é o próximo passo, né? O que vai acontecer daí para frente. Mas assim, quando a gente já passa a prestar atenção, né, nessa conexão com o que o seu coraçãozinho quer, a coisa vai ficando mais fácil. Eu estou muito feliz, estou realizada, né? Embora tenha muita coisa ainda para frente para trabalhar, mas aí a gente fala da questão da nossa frequência, né? Então, quanto mais elevada a nossa frequência, mais motivação, mais coragem, a gente começa a produzir mais coisas boas. E é isso, Sonia. Por enquanto ainda estou nesse movimento, nessa coragem, mas, né, com um pouquinho mais de planejamento, com calma. Exatamente. Tem aquela coisa... Vou pegar o gancho aí da tua fala. A minha transição também foi muito parecida com a sua, no sentido de experimentando, né? Sentindo, sempre no nível da segurança. Então, até aqui eu me sinto segura, mas eu posso dar um passo a mais, né? E aí planeja toda essa saída, esse movimento. Então, é isso realmente que eu quero. Meu coração está realmente alinhado com isso. Isso quando a gente experiencia, né? Então, eu me possibilito estar ali e sentir. Nossa, isso aqui é bom, é gostoso, aquece meu coração fazer isso. Então, eu posso dar o próximo passo, né? Isso é a coragem audaciosa. Então, eu estou fazendo algo fora do convencional, algo que as pessoas talvez não fariam, né, nesse tempo, dessa forma, mas eu estou dentro da minha segurança, é algo planejado, eu sabia quais os riscos envolvidos e tá tudo bem, eu decidi, eu optei por fazer esse movimento. E eu gosto muito de trazer esse exemplo, e é o exemplo da Shirley também, ela tá ali calculando quais os movimentos. Porque às vezes quando a gente traz o tema coragem, a pessoa fala assim, não, tem que ter coragem de me jogar, né? Eu gostei das terapias, agora eu vou largar o trabalho, o emprego que eu tenho, e vou ser essa pessoa, né? Essa terapeuta. Mas isso não necessariamente é sinônimo de coragem. A coragem, ela exige que você saiba realmente onde você está pisando, quais são os passos, né? Não é essa coisa do, eu vou me jogar, eu vou experimentar, venha o que vier, né? Mas sim esse olhar para todas as possibilidades, com confiança. Então, assim, eu acredito que vai dar certo, sempre um olhar positivo para aquilo, e aí tem a questão da frequência, a Shirley já vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas esse olhar positivo de que tem muitas possibilidades, essa fé, essa confiança de que eu estou fazendo um movimento, analisei os riscos, então tem tudo para dar certo. Então agora eu vou fazer todo o necessário para dar certo. Porque a gente vê muita gente trazendo movimentos de coragem
sem ação. Então, assim, eu faço o movimento, mas eu tô aqui contando com a sorte, né? As coisas aconteçam. Não. Eu preciso me pôr no movimento e fazer o necessário para que isso dê certo. E aí vem as pequenas ações, né, no dia a dia. Mas traz um pouquinho mais pra gente dessa questão da frequência ali, Shirley. Achei interessante quando você falou ali que a frequência mais elevada. Sim, então, só vendo ali, a Simônia colocou, né? Os seus novos desafios estão motivando a sua coragem, é bem isso. Tem gente que, frente a novos desafios, dá uma paralisada, né? Ou você toma coragem e vai. E vai. E aí, assim, trazendo, né, falando da questão da frequência, né? A coragem ela é o primeiro nível de consciência. Ela é o primeiro nível de consciência para a gente subir nessa escala vibracional, né? A partir do momento que a gente passa ali do orgulho de 175 Hz, a gente vai para a coragem com 200, e aí a gente começa a olhar com outros olhos. Acima da coragem, a gente vem para a questão da neutralidade, que a Jo já trouxe numa outra live. E daí a gente vai só escalando, né? Nessa escala vibracional. E aí, assim, é o momento, nesse nível, né, de 200 Hz aí da coragem, é o momento de ampliar a nossa visão ao auxílio de outras pessoas. É o momento do despertar do senso de coletividade, de solidariedade, de compartilhar, né, questões positivas. É nesse nível que o otimismo prevalece e a espiritualidade começa a aflorar. Né? Então, nesse sentido, trazendo a questão da espiritualidade, muitas vezes, assim, quem olha de fora pensa sempre na questão espiritual em si, mas essa espiritualidade que a gente está falando é dessa coletividade, né? De trazer esse mesmo movimento para o todo, para o coletivo. Nós somos centelhas divinas, sim, né? Não tem como negar isso, independente se você acredita, se você não acredita, né? Você faz parte de um todo. Então, quando a gente passa a olhar, né, ter essa coragem de enfrentar a vida, de trazer esses outros movimentos e pensar no coletivo, a gente está num movimento de expansão de consciência, né? O que eu achei bem interessante também, falando agora um pouquinho da fraternidade branca, a coragem, ela está como uma das qualidades divinas do primeiro raio azul. E aí a gente sempre vai lembrar também, dentro do primeiro raio azul, o arcanjo Miguel, né? Trazendo o arcanjo Miguel como nosso guerreiro, é o próprio símbolo da coragem, né? O arcanjo Miguel. Toda vez que a gente tem um desafio, né? As pessoas que acreditam aí, quem ainda, né, quer fazer, né, a oração do Arcanjo Miguel, ainda está disponível lá no Terapia em Ação. Então, porque traz realmente essa força. Né? Eu já fiz isso em outros momentos, de se sentir fragilizada, e fazer, sim, a meditação do Arcanjo Miguel, 21 dias, te dá força, porque é um arcanjo guerreiro e é o arcanjo que ele é o arquétipo da coragem também. Né? Então, força e coragem, é isso. Força, poder, né? Eu quero falar um pouquinho agora da questão fisiológica, né, em relação à coragem, né? A coragem, ela está muito ligada ao nosso cérebro racional. Então, assim, a coragem, de alguma forma, ela é a oposição ao medo. Então, eu sinto medo, e o medo, a gente já viu que é instintivo, você não consegue evitar. Mas o medo, ele ativa dentro do nosso cérebro a nossa amígdala, né? Que é um dispositivo primitivo. Então, que aciona o nosso mecanismo de luta ou fuga, né? Dispara o cortisol, o estresse no corpo para que eu consiga acelerar e sair dessa situação que está me trazendo medo. Então, necessariamente, sempre que eu estiver frente a uma situação que me exige coragem, então algo que eu preciso tomar uma decisão, eu vou ter essa reação de estresse, né? Então, meu corpo, o coração vai acelerar, as mãos vão ficar frias, aquela coisa assim, e agora como é que eu vou? Aí, como é que eu saio dessa situação, né? Eu preciso me conectar com essa coragem. E onde está essa coragem? Essa coragem está numa partezinha do nosso cérebro, tem um nome meio complicado aqui, é o córtex cingulado anterior. É uma parte do nosso córtex que processa essa reação de coragem. Então, lembrando, tudo que está no córtex é racional. Então, a coragem, se eu preciso me conectar com a coragem, eu preciso pensar sobre a coragem. E aí, o que é bem interessante é que quando você aciona essa parte do seu cérebro, esse mecanismo, ele bloqueia a ação da amígdala. Então, automaticamente, quando eu faço um exercício de estimular essa parte do meu cérebro, eu estou diminuindo o estresse no meu corpo. Então, esse exercício eu vou passar já já
Ixi, já senti muito isso, a Rita falando aqui. O sentimento de luta ou fuga, Rita, eu preciso tomar uma decisão, eu sei que agora eu preciso encontrar coragem para dar esse passo. Aí vem aquele nervoso, né? O coração acelerado, suando frio, as mãos, né? Às vezes as extremidades frias ali, naquela sensação de, meu Deus, o que que eu faço agora, né? Então, essa parte do nosso córtex pré-frontal, ele é estimulado. Então, como ela inibe a produção da amígdala, a gente pode dizer que quanto mais medo você tem, menos exercitado está essa parte do teu cérebro. Então, aquelas pessoas que se acovardam, né? Não conseguem realmente fazer os movimentos, estão paralisadas pelo medo. Então, fazer esse exercício que eu vou dar agora ajuda muito nesse movimento, né? Então, assim, eu estou nessa postura na minha vida. Eu sei que eu quero fazer as coisas, mas eu não consigo, eu me sinto paralisada, travada pelo medo. Primeira coisa a se fazer, racionalizar sobre esse medo. Então, eu preciso pensar sobre o que está acontecendo. Então, do que é que eu estou com medo? Esse movimento que eu estou intentando fazer é a melhor forma de lidar com esse medo? O que vai acontecer? O que de pior pode acontecer? E aí o exercício que eu quero trazer para vocês é papel e caneta na mão. Então, quando eu estou pensando sobre esse medo, Giovana, lindas, obrigada, corajosas. Quando eu estou pensando, né, então o exercício, eu preciso exercitar essa parte do meu cérebro, esse córtex cingulado anterior. O que eu faço? Eu vou fazer o exercício de sentar e escrever sobre alguma situação em que eu passei um medo muito grande. E aí não precisa ser nada extraordinário, é uma situação do dia a dia, né? Então, assim, sei lá, eu fui num parque de diversões, eu tinha medo, mas meu filho queria ir num brinquedo e eu superei esse medo. Então, você escreve sobre essa situação. Colocou qual é a situação? Descreva. Qual foi a sensação? Nossa, na hora meu coração acelerou, eu senti a mão fria, eu não queria ir, eu hesitei, eu inventei uma desculpa para ele desistir, mas ele não desistiu, ele queria... Coloque no papel o que é que você sentiu, como foi, né? E aí, a partir desse sentimento, se pergunta qual era a fala interna que estava passando na sua cabeça. Então, pegando esse exemplo do parque de diversões, né? Nossa, no meu cérebro ficava pensando assim, algumas pessoas já morreram nesse brinquedo, algumas pessoas morrem em parques de diversões, isso não é legal. E aí, o que é importante, né? Tem que ser uma situação que você passou medo, mas que você enfrentou. Então, eu queria ir, estava com medo de ir, ok. A Simônia colocou, tipo, medo de fazer exame de ressonância. Tipo isso, Simônia, se é algo que tem esse medo, né? E aí, a última coisa que você vai escrever nesse papel, como você se sentiu depois de fazer? Então, eu estava com medo de ir para o brinquedo, estava com medo de fazer o exame. Mas depois que eu fiz o exame, nossa, deu uma sensação tão gostosa, eu falei assim, uau, eu consegui. Então, isso precisa ir para o papel. Eu consegui, eu me senti empoderada, eu me senti feliz, eu me senti realizada. Isso é um exercício para a gente fazer várias vezes, a gente está exercitando essa parte do cérebro. Quando eu trago para o racional a situação, me pergunto o que é que eu senti, como é que eu me senti nesse momento, eu estou fazendo com que essa parte do meu cérebro seja ativada. E quanto mais vezes eu ativar ela, mais ela bloqueia a amígdala do recurso de luta ou fuga, dessa sensação de medo horripilante que eu não consigo me movimentar, que eu me sinto travada, né? Então façam esse exercício e depois comenta aqui embaixo da live. Fiz o exercício, como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu depois, né? Então, coloca no papel, vai exercitando, vai trazendo e observa como seu corpo se comporta. Como que... Aí você vai para a próxima etapa, né? Então, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer um movimento. Como você se sentiu depois disso, né? Quando você precisou enfrentar com coragem, precisou se conectar com coragem, foi mais fácil encontrar essa coragem? Foi mais fácil fazer esse movimento? A Joelma está agradecendo aqui. E aí, assim, Sônia, até com esse exercício, é uma forma também das pessoas observarem quanto de superação que ela já conseguiu. Então, quando você fortalece aquilo que você já superou, já traz para o seu consciente, traz a sensação da superação, né? E, consequentemente, você está trazendo autoconfiança para enfrentar as outras situações.
Exatamente. Porque quando você faz esse exercício, você reconhece que você é capaz, que você consegue superar esse obstáculo, esse medo, né? Que apesar do medo, em algum momento você conseguiu agir. Então começa com coisas banais, com coisas bobas, assim, eu tinha medo de experimentar alguma coisa e não gostar. Tá tudo bem. Mas aí eu experimentei e vi que não era tão ruim. Olha, que superação. Parece uma coisa boba, mas assim, eu estava com medo, eu não queria ir, eu tive coragem de fazer isso. Então comece a valorizar as pequenas coragens, né? As pequenas ações de coragem que você tem no seu dia a dia, para que você consiga se conectar com coragens cada vez mais altas, né? Com níveis mais altos, com desafios cada vez maiores, né? E aí, uma outra questão interessante, né, em relação a essa questão da coragem. Às vezes, a gente está com um desafio à frente. E a gente fala assim, eu não tenho coragem de fazer isso, né? Então, eu vou pegar o exemplo que é bem recente, né? Quando nós começamos aqui no curso, né, o Terapeuta Master, quando a Gel desafiou as meninas a fazer o vídeo. E aí, muitas, né? Foi aquele burburinho no começo. Não, eu nunca fiz isso, eu não consigo, eu tenho bloqueio para fazer a apresentação. Mas aí tinha data para entregar, tinha prazo, era um vídeo curto, tem que fazer, tem roteiro, vamos fazer. Tá, foi no susto, naquela coisa, umas fizeram bem, outras meio inseguras e tal. Mas, de repente, quando eu entrego do jeito que eu consegui, dentro da minha superação, eu tive que me encorajar e fazer de qualquer jeito. Eu me conecto com uma força, com uma... Nossa, não doeu tanto. Eu consegui fazer isso. Então, o próximo eu já vou fazer com muita motivação, sem tanta dificuldade, sem a necessidade de tanta coragem, né? Para fazer. Vai se tornando mais natural. E a mesma coisa a gente em relação às lives, né, Shirley? Você ainda está nas primeiras aí, mas quando a Gel nos trouxe para esse movimento, para esse desafio, falar assim, live toda semana. Falei, meu Deus, live, eu nunca fiz uma live na vida, que live? Como assim? Vou falar o quê? Como assim? Mas à medida em que a gente faz, você dá o primeiro passo meio insegura, aí você já sentiu esse chão, né? Tá? Até aqui deu certo, eu já fui, eu já consegui me superar nesse ponto. Então, para o próximo ponto, tá muito mais fácil. Mais um passo, eu consigo, eu dou conta. E aí, quando a gente vê, você olha para trás, para aquela montanha que parecia tão alta, você fala assim, nossa, já subi até metade, só falta mais um pouquinho para chegar no cume, né? Mas é esse movimento calculado, planejado. Eu sei das minhas dificuldades, eu sei até onde eu posso ir, e aí eu faço o movimento. Um Né? passo de cada vez, né? Porque assim, às vezes a Exato. gente se assusta com algumas coisas, mas colocar a coisa no passo a passo, né? Tudo a seu tempo, né? O que não pode é parar o movimento, né? Fazendo Exato. uma Se coisa de cada render ao vez. medo, né? À insegurança. E aí Eu quando a acho que gente tem... aceitar esse medo já é o primeiro passo, né? Aceita, agora encara. Exato, né? Então, eu sei que eu tô com dificuldade, eu sei que... Mas, espera aí, o que eu posso fazer de concreto para ir superando pouco a pouco essa dificuldade, né? E começa os movimentos. Isso é um ato de coragem. E aí, quando eu estou numa situação de muito medo, eu preciso me questionar. Realmente, eu estou com medo de quê? Qual é esse medo que eu tenho? Né? Porque às vezes a gente usa esse medo como justificativa para não ter coragem de fazer os movimentos que minha vida, que meu coração está pedindo. Mas eu não sou sincera comigo mesmo em relação ao que eu estou com medo. Né? Então, pegando esse exemplo da apresentação, a Rita tá com medo, vai com medo mesmo. É isso aí, Ritinha. Pegando esse exemplo da apresentação, quando eu começo a fazer a apresentação, eu digo assim, eu tenho um bloqueio porque eu tenho medo das pessoas rirem de mim. Ok, você tem medo das pessoas rirem de mim. Mas o que de pior vai acontecer se as pessoas rirem de você? Então sempre faça essa pergunta, o que de pior vai me acontecer se isso que eu tenho medo acontecer? E aí a gente vai escavando de tal forma que você vai chegar num ponto que você vai perceber que teu medo não é das pessoas rirem de você. Né? É um medo derivado de uma vez lá na infância que alguém te humilhou, e aí você não é por esse riso agora, mas eu tenho medo de ser exposta,
eu tenho medo de não conseguir algo que eu estou intentando. Então, quando você vai se questionando em relação a esse medo, você vê que a motivação do medo está um tanto mais profundo. E aí, quando eu reconheço qual é a motivação desse medo, eu consigo fazer o planejamento. Né? Então, agora eu sei do que é que eu estou com medo e como eu posso contornar. Aí você alcança a coragem necessária para fazer esses movimentos. Então, quando você sabe qual é o medo que está no fundo, né, por trás de tudo isso, eu sei o que eu preciso, como eu vou superar, como eu vou sair dessa situação. Eu Né? acho que o gancho aqui, Sônia, fica da questão assim, se questione, né? Porque às vezes a gente está com o emocional tão abalado que a gente não presta atenção. O que, que realmente está acontecendo? Qual é a emoção? O que, que tem nesse medo? Né? E aí a gente volta para a questão da luta ou fuga. Né? Investigue-se. Né? Esse é o movimento, investigue-se. Exato, né? E aí, terapia, né? Bora para terapia para tentar entender mais fundo onde está esse medo, porquê, da onde que está vindo. E aí, quando você olha realmente da onde está vindo esse medo e começa a comparar com a sua realidade atual. Então, às vezes, eu tenho muito medo de ser humilhada, das pessoas rirem da minha apresentação. Ok, mas eu nunca fiz uma apresentação e eu estou aqui nesse lugar de pessoa que nunca fez apresentação. E se rirem de mim, eu tenho 50% de chance de rirem ou não rirem, certo? Mas eu já estou nesse lugar de não fazer apresentação. Então, como seria para mim passar o resto da minha vida sem fazer nenhuma apresentação? Será que não vale o risco de talvez as pessoas rirem? Mas talvez não vão rir, talvez vão gostar, eu vou ter sucesso nesse intento. Então, quando você começa a comparar a sua situação atual com aquilo com o qual você está sonhando, então, eu quero ser essa pessoa que faz lives. Eu vejo as pessoas que fazem live, eu admiro elas fazendo. Eu quero estar nesse lugar um dia. E aí eu tomo consciência de que eu nunca vou estar nesse lugar um dia se eu não começar hoje, superando esses pequenos bloqueios que eu tenho. Então, esse é o ato de coragem, é o olhar lá na frente, onde eu quero estar. Por que que eu estou fazendo isso? Qual é a minha motivação? Qual é o meu sonho? O que é que meu coração está pedindo? Quando eu consigo olhar para isso, eu consigo me conectar com esse movimento de coragem. E aí traz para o cérebro racional, pensa na situação e bloqueia a amígdala, né? Para que realmente você saia desse recurso instintivo de se proteger, de se fechar, de não ter ação para superar, e você consegue fazer os movimentos que a sua vida está pedindo, né? Então, e aí vou voltar naquilo que a Shirley falou antes em relação ao planejamento dela, né? Quando a gente está fazendo esse movimento de coragem, eu sei onde eu quero chegar. Eu preciso olhar para todas as variáveis. Então, eu estou esperando sempre o melhor, mas eu tenho que estar preparado para o que de pior puder acontecer. Então, quando eu falei dessa questão do escavar, do olhar, qual é o meu medo realmente por trás? O que é que eu estou com medo? Da onde? Sim, mas o que de pior pode acontecer se eu tiver esse medo? E aí, o medo é da apresentação? O que de pior pode acontecer nesse medo? Ah, as pessoas rirem e eu nunca mais consegui apresentar. Ok, se as pessoas rirem eu nunca mais consegui apresentar, mas até hoje eu nunca apresentei, então estamos no mesmo lugar. Então eu vou arriscar, certo? Aí, ok, então eu vou apresentar, porque eu tenho metade das chances de conseguir. Mas eu estou preparada para isso. Ok, se as pessoas rirem de mim, se realmente for um fracasso. Ah, então assim, porque daí quando as pessoas começam a rir, me dá branco, eu esqueço tudo que eu vou falar, e aí sim que vai ser um fiasco. Ah, então o medo é de dar branco quando as pessoas começarem a rir. Então o que eu posso fazer? Eu posso ter o texto, uma cola. Então, se me der branco, eu vou falar, pessoal, desculpa, esqueci o texto, deixa eu dar uma coladinha aqui, vou olhar o que aconteceu. Isso é se preparar para o pior. Então, do que é que eu estou com medo? Então, isso fortalece a sua coragem. Quando você está preparado para o pior, você consegue se conectar com o movimento necessário para você chegar onde você quer chegar. Eu já sei de todas as variáveis, eu estou preparada. Aconteça o que acontecer, eu sei para onde ir, eu sei como escapar, né, dessa situação, dessa enrascada que eu estou. Deixa eu ver E aí, aqui. Sônia, tem uma frase que eu sempre até coloquei aqui, tá na minha lousa, fica na minha cara.
como eu me sinto quando eu termino uma tarefa. Como eu me sinto quando eu supero uma situação desafiadora, né? Como eu me sinto quando eu tenho essa coragem para tomar uma atitude e realizar alguma coisa que eu preciso. Então, para voltar naquela questão da autoconfiança, para me dar essa coragem, para me dar a motivação e o Exato. ânimo para fazer, para realizar. Porque a gente só realiza as coisas, gente, se tiver coragem para fazer. Né? Exatamente. A realização, ela vem de uma ação. Ela vem de uma ação. E a ação com coração é a própria coragem. Exatamente, é isso aí. E aí, se você não se propõe a fazer esses movimentos, não analisa quais são as possibilidades, você fica paralisado no medo, né? E aí, abandona qualquer possibilidade de traçar a jornada do herói, né? De começar os movimentos na sua vida para chegar nessa vida que você sonha, né? Que o seu coração sonha, nesse propósito que você veio para fazer, né? Em tudo que tem de próspero, de abundante, para qualquer movimento que você faça em direção a uma vida melhor do que você tem hoje, você precisa de coragem. Você não consegue sair do lugar sem coragem, porque tudo envolve desafios, tudo envolve medos, né? Tudo envolve inseguranças. E aí a gente vai se trabalhando para conseguir cada vez mais superar. E aí essa questão que a Shirley trouxe ali, né? De se conectar com a sensação que eu tenho quando eu supero algo. É do exercício que eu trouxe antes ali. Então você olha qual foi o obstáculo, como eu superei, como eu me senti depois disso. E aí quando eu sei a satisfação e o prazer que me dá superar esse obstáculo, eu ganho motivação, né? Motivo para a ação do meu próximo obstáculo. Eu consigo dar um passo a mais. Então é ir caminhando degrau a degrau. Até aqui solidifiquei, estou segura, superei, opa, nossa, comemore, sinta essa vibração. Agora eu posso dar o próximo passo. Então vamos lá. Próximo passo. E eu faço mais um movimentinho, subo mais um degrauzinho, analiso todas as variáveis, quais são os perigos envolvidos, trouxe para o racional, trabalhei ali o meu córtex cingulado, né? Tá ativo. Então, beleza, agora vamos para o próximo degrau. E aí a gente vai conseguindo superar. Então, ter coragem não é olhar o pico da montanha e falar assim, não, eu vou chegar lá. Mas é ir caminhando, né? Etapa a etapa, planejando o próximo passo e conseguir fazer esses movimentos. Posso só contar uma experiência rapidinho, Sônia? Traga lá. Há 11 anos atrás, quando eu tirei minha carteira de habilitação, né? Então, aprendi a dirigir com o meu tio. Falei, não, vou comprar um carro. Vamos comprar um carro zero, porque aí se acontecer qualquer coisa, né? Tipo, a gente sempre pensa que vai estar tudo bem e que eu preciso de um carro bom para começar a fazer as coisas. Gente, primeiro dia que eu saí com o carro sozinha, que eu tinha essa coisa, né? Eu sou ousada. A pessoa vai, se joga, né? Bora. Então, assim, agora, graças a um pouquinho de maturidade, a gente aprende a planejar melhor as coisas, mas nem sempre foi assim. Aí peguei o carro e fui trabalhar, que é justamente agora no bairro que eu moro. E para voltar para minha casa tinha um morro, uma subida. Eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer isso? Né? Então eu vi as pessoas fazendo, então eu fui me arriscar a fazer a coisa bonitinha lá de segurar o carro na embreagem, né? Vamos que vamos, aprendendo, com muito medo, tinha medo, né? Carro muito perto. E aí, eis que eu subindo, um rapaz com uma bicicleta, ele colocou o corpo assim para ver. E a bicicleta do lado. Ainda bem que assim, o vidro do lado do passageiro estava aberto, mas tipo assim, eu bati o retrovisor nas costas do moço e o retrovisor caiu dentro do carro. Eu passei mais ou menos uma semana sem tirar o carro da garagem depois. Tipo assim, né? Hoje foi só o retrovisor, mas poderia ter sido o cara. Já pensei em tudo no pior que pudesse acontecer. Mas enfim, né? Temos que encarar a vida. Vocês sempre me veem em live, vídeo meu, sempre no carro. Porque a simbologia do carro, para mim, ficou muito forte. Que era a conquista da minha liberdade. E aí eu tomei a coragem de encarar esses medos e comecei a dirigir para a estrada. A estrada é muito bom, né, gente? Você pega a Bandeirantes, a Anhanguera, tá todo mundo longe, ok. Então, assim, as pessoas falam para mim, Shirley, você viaja, mas você não vai para o centro de São Paulo? Não, gente, andar em cidade não é comigo. Porque em cidade é todo mundo muito perto.
E aí, né, os riscos para mim era muito pior da cidade do que na estrada. Mas eis que a vida vai te colocando nas situações que você precisa superar, não Precisa tem jeito. enfrentar, Precisa exatamente. enfrentar. E aí fui trabalhar num outro bairro, e que era bem mais estreitas as ruas, né? Muita gente na rua, gato, cachorro, papagaio, periquito, bicicleta e todo mundo. Enfim, superada. Hoje eu falo assim, eu dirijo muito bem, eu consigo encarar, ainda tenho meus receios de andar no centro da cidade, mas assim, a experiência me fez ter mais coragem, né? Então hoje pegar um carro para mim ir para São Paulo eu consigo, né? Não é tão confortável, não é É. tranquilinho, não, né? Mas, assim, o que que me motiva, né? A minha liberdade, a independência, né? Não depender de ninguém para fazer as coisas. Pra levar a Então, buscar, né? só trazendo esse exemplo mais de vida, assim, concreto. Porque eu sei que tem muita gente que morre de medo de dirigir, gente, mas não é o fim do mundo. Exato. E essa coragem, assim, te dá uma força, você traz essa autoconfiança. E graças a Deus nunca bati o carro, nunca tive situações de acidentes, enfim. Então, assim, eu achei que nunca que eu ia superar isso, mas eu precisava encarar, né? É a Então, foi com sensação de medo superação, mesmo, né? exatamente. Aí, por isso que eu sempre Às penso assim, vezes dá ou meu errado e tudo instinto, bem, né? A gente precisa tudo bem arcar com a também. consequência do erro e vai acontecer. Todos nós estamos sujeitos, por mais cautela que você tenha, por mais que você tenha planejado. E aí, por isso é importante calcular o tamanho da sua perna, né? Então, se você naquele momento pegasse o carro para ir para outra cidade, sei lá, e batesse em uma autoestrada em alta velocidade, talvez o estrago teria sido muito maior. Então, até que eu tenha confiança, eu vou fazer pequenos movimentos, e aí eu vou ganhando confiança, né? Você falou, e eu lembrei também da minha história de começar a dirigir. E também não tinha coragem, é normal, ninguém tem coragem quando sai da autoescola com a carteira, né? E na época meu marido me levava para o trabalho todo dia, e era perto, assim, relativamente pouco mais de 1 quilômetro do trabalho, mas era morro acima para ir para o trabalho. E aí, um belo dia, ele me disse assim: olha, a chave do carro está ali, o carro está na garagem. Se você quiser ir trabalhar de carro, fique à vontade. Senão, você pode ir a pé. Então, assim, tá, 2 dias eu fui a pé, depois falei: ah, quer saber? Não é tão difícil assim, vamos de carro. E aí a gente Vamos vai se encarar, né? desafiando, né? A gente vai se desafiando a enfrentar o próximo estágio, o próximo desafio. E vai ganhando coragem. Quanto mais você se supera, hoje para mim também já peguei o carro, dirijo sem problema em qualquer lugar. Ainda sou meio, dependendo da estrada, a gente tem aqui no Paraná algumas estradas mais perigosas, muita carreta, questão de ultrapassagem, eu sou mais da cautela, não sou muito ousada. Mas pego e vou para onde precisar ir. Se precisar ir atrás da carreta, vários quilômetros, até abrir uma terceira faixa para ultrapassar, eu vou, não tem crise, não. Não faço nada que eu não me sinta segura para fazer o movimento, né? Então a coragem, ela pede essa consciência do seu limite também. Até onde eu posso ir, onde eu me sinto segura. Aqui, se der alguma coisa errada, eu arco com a consequência, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Eu quero trazer para vocês um movimento que é muito interessante, que é um estímulo a mais, né? Para a gente se conectar, é uma postura terapêutica, vou dar a dica aqui para vocês. Então, façam na frente do espelho diariamente por 2 minutos, né? Então, é um estudo da Amy Cuddy, que é uma norte-americana. Então, ela estudou a fisiologia de algumas posturas e ela trouxe uma explicação científica que faz muito sentido, né? Então, são as posturas que a gente chama de postura do herói. Né? Então, eu vou dar basicamente 2 posturas para vocês que podem praticar por 2 minutos diariamente, de preferência na frente do espelho, se observando e fazendo afirmações positivas, né? Seja lá qual for o desafio que você precisa enfrentar, eu posso, eu consigo, eu tenho toda a condição material necessária para passar por esse desafio, eu sei onde eu estou pisando, eu conheço os meus limites. Então, a primeira postura é a postura do vencedor. Então, imagine uma pessoa que ganhou uma corrida, uma competição. Visualize a expressão no rosto dessa pessoa. Imagine a postura da mão, comemorando para cima, né? Então, essa postura de vencedor, esse olhar, essa alegria, é isso. Sustenta por 2 minutos essa postura na frente do espelho, comemorando. Quando você faz, o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se eu estou nessa vibração, nessa frequência de eu sou o vencedor, eu consigo, eu posso, o teu cérebro entende como realmente uma vitória.
e ele imediatamente faz uma descarga hormonal de testosterona, que nos motiva a esse impulso, essa coragem, né? E baixa o cortisol, ele bloqueia o cérebro límbico, né? A amígdala lá para não solta mais cortisol agora que ele está vencendo, é a hora da vitória, ele está comemorando. E a outra postura é a postura da Mulher Maravilha, né? Ou do Superman, enfim. As duas mãos na cintura, peito ereto, olhar para o horizonte, olhar altivo, né? Aquela sensação de segurança de eu sou poderosa. Olha no espelho, olhe nos seus olhos, né? Nessa segurança, nessa altivez, também por 2 minutos. Esses 2 exercícios são muito simples, a gente pode fazer diariamente, mas em especial quando eu estou passando por um desafio. Então eu preciso gravar um vídeo que eu não tenho coragem. Estou morrendo de medo, de vergonha, as pessoas podem falar, pode me dar branco, posso gaguejar. Ok, vai para frente do espelho, faça por 2 minutos e volta para enfrentar seu desafio. E depois me conta, né? Com certeza você vai de uma forma muito mais leve, menos reativa para esse desafio. A Rita tá aqui te elogiando, uma ótima motorista. Ah, Ellen, vocês duas estão lindas, que delícia de live. Obrigada, Ellen. Simônia, como diz a Gel, tudo pode acontecer, porque nós estamos na 3D. Exatamente. Denise compartilhando seu medo aqui também. Eu morria de medo quando comecei a dirigir. Quando eu pensava na linha férrea, a linha do trem, eu imaginava que seria atropelada pelo trem, né? E o tal do medo é terrível, porque a pessoa imagina os piores cenários, né? E aí, em relação a isso que a Denise colocou, quando eu estou com medo muito grande, então assim, eu não consigo nem ligar o carro, porque eu já penso no trem passando por cima do carro. Traz para o racional isso, pensa sobre isso. Então assim, onde foi que eu vi alguém morrer na linha do trem? Qual a probabilidade disso acontecer? Com que frequência isso acontece? Aí você vai perceber que, poxa, isso é uma criação da minha mente. Realmente não é uma possibilidade real. Eu não estou nesse perigo. E aí, quando você pensa sobre isso, fica mais fácil de superar, de enfrentar, né? É aquela coisa, o medo é real ou ele é fantasioso? Exatamente. Da onde está vindo? Por que está vindo esse medo, né? Vem? Exatamente. Então é isso, gente. Acho que com essa questão da postura, não sei, Shirley, quer trazer mais alguma coisa, mais alguma contribuição aí para o tema? Eu acho que dá pra gente fechar só com aquelas 10 inspirações pra gente ter mais coragem. Então, já temos um exercício, né? De fazer, olhar temos lá, 2 exercícios, medos, né? Um do papel para escrever e o da postura para fazer na frente do espelho, aí para trazer essa descarga hormonal e realmente garantir essa coragem, garantir a energia necessária para o movimento, né? E agora a Shirley traz para nós aí as 10 inspirações. 10 inspirações. A primeira é aceite o seu medo, né? Isso a gente já falou bastante sobre isso. Aceitando o medo, a gente tem condições de transmutar essa energia, de mudar esse padrão. Segundo é tome decisões. Como eu falei já no começo, decide o seu difícil. É difícil você ficar onde você está ou você progredir, né? De repente, o seu sonho, o que você mais almeja, está do outro lado do seu medo. Terceiro, esteja presente, né? Esteja presente, viva o presente, viva o momento, né? Principalmente nessas situações de medo, de pânico, né? Racionaliza, traz para o momento presente. Né? A gente fica criando expectativa no futuro, é o ansioso, né? Quem fica no passado é o depressivo. Tenta estar no presente, traga a situação que você precisa resolver para o momento. Quarto, corra pequenos riscos, é o que a gente estava falando do passo a passo, né? Permita-se a cada momento fazer um movimento em direção àquilo que você almeja, aquilo que você quer, dando pequenos passos, né? Ninguém chega no topo pulando etapas, ninguém chega no topo da escada pulando degrau. Né? O ideal é que a gente faça no passo a passo. Passo a passo. Quinto, acredite em si mesmo. Tenha fé em você. Acredite no seu potencial. Né? Traga essa autoconfiança. Sexto, prepare argumentos. A Sônia falou muito disso na questão do planejamento. Né? Prepare os seus argumentos. Trazendo isso para o racional, o que de pior e de melhor pode acontecer, são os argumentos que vão te dar essa motivação para você continuar. Deixa eu até aproveitar, a Denise colocou ali algumas vezes. Denise, eu entendi que você está falando do acidente do trem, é isso? Acontece algumas vezes? E aí, o que eu posso fazer de pior ou melhor? Né? O que eu posso fazer para evitar esse acidente? De que forma eu posso me prevenir? Né? Traz para o racional, pensa sobre isso, vai ficar mais fácil de superar esse medo também.
Pode Eu já dar trabalhei numa sequência, escola ótimo. que eu tinha que passar na linha do trem todo dia, Dê. Então, fica tranquila, não acontecia. Eu passei 5 anos trabalhando do lado da linha do trem. Mas talvez, se eu criar o hábito, então, de nunca passar direto, eu sempre vou parar na linha do trem, eu sempre vou reduzir a velocidade, independente de ter alguém ou não ter alguém, de ter sinal do trem ou não ter sinal do trem. Talvez é uma forma de se prevenir até você ganhar a confiança de que você consegue frear a tempo quando vem o sinal do trem, né? É. Sétima inspiração, todo o seu corpo fala. Isso já acho que a Sônia já falou muito bem aqui. Então, eu não vou nem repetir sobre toda a movimentação do seu corpo em relação à coragem, né? Façam o exercício na frente do espelho que vocês vão sentir essa diferença. 8, Exato. pense fora da situação, né? Olhe com o olhar de fora para a situação que você quer resolver. A 9ª inspiração, pare de adiar. Decisões precisam ser tomadas. Quanto mais a gente adia, mais a gente sofre. Quanto mais tempo você demora para tomar uma decisão, para se colocar, para tomar uma postura, mais você protela o resultado. Ficando é um resultado que você já conhece, né? Tomando uma decisão, indo adiante, é outro resultado. E o 10º, peça ajuda se você não consegue sozinho. Estamos aqui para isso. É isso aí, peça ajuda. Peça ajuda. Sozinhos, tem situações na vida, gente, que nem sempre a gente dá conta sozinho mesmo. Né? Então, todas as terapeutas que estão aqui sabem disso, a gente também precisa de ajuda. Nem sempre dá para encarar os nossos medos, as nossas sombras sozinho. Às vezes a gente precisa, sim, da ajuda de um outro profissional. É isso Então, aí. se você vê que você não consegue, peça ajuda. A Bela colocou ali, pare de adiar, é isso aí, né? Cada dia que você adia é um dia que você perde a oportunidade de caminhar em direção a esse teu intento, né? A esse teu sonho, a esse desejo do seu coração. A Simone, dá-lhe terapia se não consegue sozinha. Exato, dá-lhe terapia. Vamos olhar para isso, vamos trazer o apoio necessário, né? Para se apoderar dessa coragem, para realmente conseguir fazer os movimentos, né? É isso aí. E aí eu quero trazer uma frase aqui para a gente fechar, né? Uma frase de Anais Nin. A vida encolhe e expande na medida da coragem de cada um. Então, vamos olhar com carinho, né? Que nível tá essa minha coragem? Eu vou ficar nessa vida encolhendo cada vez mais, me sentindo sufocado nas minhas possibilidades? Ou eu quero expandir a minha vida, eu quero testar novas possibilidades? O que a Ellen sempre fala, né? A gente está aqui para viver experiências, então eu preciso me possibilitar essas experiências. E para que eu me possibilite as experiências, eu preciso de coragem. Então, vamos olhar para isso com carinho, seguir todas essas dicas que nós trouxemos hoje aí, né? Tantas dicas preciosas, exercícios simples para a gente fazer no dia a dia, mas que trazem esse empoderamento, né? Essa possibilidade de se conectar com essa energia da coragem. Então É isso, meninas. pessoal. Então, agradecendo a presença de cada uma de vocês. Beijo mais uma vez todas que estiveram aqui com a gente. E nos vemos novamente. Terça-feira tem live da GEL e na quinta que vem nós estamos por aqui mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Beijo, tchau.